Bom, a Mili Lacombe veio a público aí, soltou uma entrevista aí com umas aspas que já rodou o Twitter, já tem um monte de gente falando a respeito, que, resumidamente, o Kaká é um jogador, ou foi um jogador, superestimado. Só contextualizando, a Mili Lacombe é jornalista, roteirista e foi aquela que brigou com o Rogério Ceni ao vivo lá no Sport TV, falou que ele tinha forjado uma assinatura para conseguir uma vantagem sobre o São Paulo, o time dele. Rogério, e deixar de lembrar de quando ele falsificou a assinatura do Arsenal para ser que ele queria aumento no São Paulo. Ele forjou um documento para que o São Paulo desse... É um pouco mal contada, né, Emílio? Para você dizer que ele forjou, falsificou, ele tem que ir preso, né? Ele foi afastado. Que todos só vou pedir para que a senhorita prove o que ela está falando, que eu falsifiquei uma assinatura perante o São Paulo. Tenho 16 anos de carreira no clube. Eu jamais assinei qualquer documento ou qualquer outra coisa de proposta ou alguma coisa assim. As pessoas vieram... Então, eu acho que se ele vir o tape do programa, ele vai ver que eu falei que eu não sabia o que aconteceu, que eu gostaria até que alguém explicasse. Ele se recusou a explicar, né? E aí ela deu uma entrevista num quadro chamado Sincerão, do UOL, no qual eles convidam sempre jornalistas e outras celebridades para falar sobre assuntos polêmicos, dar aquela espetada. Acho que o nome do quadro já entrega o tom da entrevista. Bom, e aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver a entrevista inteira. São 8 minutos de vídeo ali, já repercutiu, claro, as aspas que falam exatamente do Kaká, mas a primeira coisa que tem que ser feita é ver a entrevista inteira, ver o que ela falou sobre o jogador em si, a comparação que fez com o Messi, que teve ali também, não repercutiu muito. Então, a primeira coisa é fazer isso. A segunda coisa é lembrar que é puramente uma opinião. Tem gente que acha o Messi um jogador ruim, tem gente que acha o Cristiano Ronaldo um jogador ruim, tem gente que acha que o Caputo não é o melhor atacante italiano do momento. Então é puramente opinião, cada um tem a sua. Ela não chegou e falou, o Kaká nunca ganhou bola de ouro, o Kaká nunca ganhou uma Copa do Mundo, nunca ganhou uma Champions League. Se tivesse falado isso, era só chegar e falar, não, mentiu, tá errada e ponto. Mas, mesmo assim, tá sujeito a discordância, a trazer aqui uns pontos, e é claro que eu vou trazer porque eu discordo completamente dessa análise, desse comentário sobre o Kaká. E aí ela começa falando que o Kaká foi um jogador superestimado e comum, novamente, opinião. E aí começa o problema quando ela vai dar os motivos. Primeiro faz uma comparação com o Messi, falando que certa vez ela foi perguntada no Sport TV sobre a comparação e falou que não tinha sentido nenhum, que o Messi era maravilhoso e o Kaká era um jogador comum. Dá até para entender, dá até para relevar. Mas aí vem o argumento do Kaká era um jogador branco e classe média alta. Logo de cara a gente já puxa na lembrança a chegada do Kaká no Milan. O Ancelotti tá lá esperando por um reforço que vai ajudar o time a voltar a ser grande, que tava precisando. Tem um brasileiro chegando aí que corre bastante, chuta bem. E aí ele vai lá e vê essa foto do Kaká aí chegando. Na hora, ele pega e vira pra diretoria e fala, porra, a gente contratou um estudante universitário? Esse é o cara? E por que eu faço essa alusão, essa referência? Porque é isso, são duas pessoas em momentos distintos. O do Ancelotti dá até pra entender, mas depois de tudo que a gente viu o Kaká fazendo, eu acho que fica meio injustificável. Lendo uma pessoa, fazendo a leitura visual e falando, esse cara não serve, esse cara não joga bola. Esse cara tá aqui porque sabe-se lá o porquê, mas não é pra estar aqui, não serve. Tipo de argumento, na verdade, eu já não gosto na maioria das conversas, mas dependendo do caso, acho que até vale lançar. Mas do futebol não se aplica de jeito nenhum. Se a gente para pra pensar, acho que o futebol é o esporte mais democrático que tem. Nem de bola precisa. Você amassa uma lata, tá chutando e joga. Joga sozinho, joga com duas pessoas, joga com 22 pessoas se quiser. Estivesse falando talvez lá do golfe, do tênis, alguma coisa assim, mas o futebol abraça muito mais gente, recebe muito mais gente de uma maneira mais tranquila. Aí tem outro ponto, o fato dele ser branco e de classe média alta, não vou aqui lançar que, ai, coitado dele, é uma vítima das suas condições tão sofridas. Não, nada disso, mas no futebol não quer dizer nada, muito pelo contrário. É só lembrar o que o Ancelotti falou, vendo ele chegar lá em Milão para resolver o problema do time. É essa leitura. Ou ainda, volta alguns anos atrás, o jeito que ele era tratado pela torcida do São Paulo, muito por causa do seu jeito mesmo, da sua aparência, do seu estilo. Era tratado como pipoqueiro, como um cara que não se esforça, que não joga. Então, o argumento é justamente o contrário. É pior nesse sentido. Então, pra mim, é um argumento que não vale. Eu acho que a opinião em si, super válida. Acha ele superestimado, um jogador comum e tudo mais. Tranquilo, agora esse argumento é muito difícil de digerir.
Mas vem em um bom momento esse assunto, porque até em grupos de futebol italiano, onde rola discussão solta assim, muita gente tem falado, não sei de onde tem crescido essa onda de que o Kaká não foi tudo isso, não merece essa lembrança toda. E essas pessoas seguramente não viveram a última excelente fase do Milan, no qual ganhou absolutamente tudo com o Kaká de protagonista. A única coisa que realmente dá para levar em consideração é o título da Copa do Mundo, que ele tem também, dá para falar que tem, assim como Edilson Capetinha, Luizão, Júnior, Kaká também tem, mas ele tem, mas ele ainda estava iniciando sua carreira. Depois que chegou no Milan e até a saída para o Real Madrid, foi só arrancada, gol bonito, taça atrás de taça com o Milan, não à toa. Até o Modric ganhar a bola de ouro aí, o Kaká era tratado como o último humano que venceu a bola de ouro, porque depois que ele venceu aquela, e aí a carreira realmente começou a decair, foi só a divisão entre Cristiano Ronaldo e Messi. Mas assim, teve momentos exatamente nesse ano que o Kaká estava muito superior aos dois, muito. Dá pra ver lance aí pela Champions League, não precisa nem falar daquele jogo contra o United, né? Aquele golaço. Marcante pra mim também uma arrancada contra a Argentina, justamente o Messi, ainda bem novo, cabelo bem comprido, marcando o Kaká, ou tentando, e não conseguindo. Então, não é exagero. Teve esse momento, não é exagero nenhum. Não foi, aliás, exagero nenhum essa bola de ouro que o Kaká venceu. E pra mim, não é nada superestimado. É bem adequado à realidade. Acho que os títulos se equipararam à sua qualidade dentro de campo, especialmente pelo Milan, né? A gente fala de campeonato italiano. Essa fase foi maravilhosa. Mas é isso. E aí, você concorda com a Mili Lacombe? O Kaká realmente foi superestimado? O que ele conquistou pelo Milan, pela seleção brasileira, enfim, a carreira dele não vale tanto quanto os elogios que ele recebeu e ainda recebe até hoje? Eu discordo completamente, mas deixa aí seu comentário.